Boa tarde a todos. O meu nome é Manuela Botelho, estou aqui com as nossas convidadas da Ipsos APM para fazerem este webinar. São elas a Marina Petrucci e a Cláudia. Queria começar por agradecer à Marina esta disponibilidade para organizar este webinar connosco, sobre um tema que está na agenda de todos nós e nas nossas preocupações, mas acima de tudo com uma enorme curiosidade para perceber o que é que a Marina tem descoberto no conjunto de estudos que tem vindo a desenvolver desde que a crise do Covid-19 se nos apresentou. E, portanto, dou-vos conta que neste momento já temos inúmeros participantes e queria só dizer-vos aqui dar-vos aqui algumas notas em relação a como isto vai decorrer. Portanto, neste webinar, só a Marina é que vai fazer a apresentação. Em simultâneo com a apresentação, se quiserem colocar algumas questões, tem um botãozinho aí em baixo no vosso ecrã de Q&A, vocês podem colocar as questões aí, que eu no final partilharei com a Marina cada uma das vossas questões e ela terá a oportunidade de responder, mas só no final. Vocês vão colocando aí as questões e no final eu partilho essas mesmas questões com a Marina e ela terá a oportunidade depois de poder dar as suas respostas. E, portanto, sem mais delongas, eu vou passar a apresentação à Marina. Até já. Obrigado. Muito bem, boa tarde a todos. Não sei se me ouvem, se pelo menos alguém me puder dizer se me estão a ouvir desse lado, eu agradeço. Sim, ouvem-me? Ouvem-me ou não? Ok. Pronto. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença e um agradecimento especial, naturalmente, também recíproco à APAM por este convite. Quem não me conhece já fui mais ou menos apresentada. O meu nome é Marina Petrucci e sou Country Manager da Ipsos APM, a empresa de estudos de mercado do grupo Ipsos em Portugal. O tema de hoje não é um tema propriamente original, não temos falado de outra coisa nas últimas semanas, mas aquilo que eu vos propunha hoje era falar da forma como o Covid-19 tem estado a impactar o comportamento dos consumidores e refletir um pouco sobre o que é que as marcas podem fazer em resposta neste contexto tão particular. Assim, em termos de agenda, eu num primeiro momento vou partilhar cerca de 10 highlights dos últimos researches feitos pela Ipsos, aqueles que nós escolhemos e que achamos que são particularmente interessantes e pertinentes para os portugueses. Nós estamos também a entrevistar os portugueses de forma regular, desde o dia 15 e 16 de março, através de um tracking semanal. E num segundo momento iria então abordar algumas técnicas, algumas estratégias para as marcas, que as marcas podem adotar para serem relevantes neste contexto. Eu gostava de salientar, e acho que é importante fazer esta nota, de que não faço futurologia. Às vezes faço previsões nos estudos de mercado, mas neste momento definitivamente acho que ninguém está com capacidade para fazer uma previsão definitiva e segura e, portanto, isto que eu vos vou mostrar não são resultados definitivos sobre como lidar com a situação atual, e também não serão seguramente propostas universais e permanentes. Acreditamos que dentro de 1 mês, 3 meses, vamos poder fazer análises mais profundas e fundamentais, contanto também acreditamos, e isso é importante, que daqui a 3 meses provavelmente já será tarde para as marcas aproveitarem algumas das oportunidades que entretanto vão surgindo. Espero que tirem proveito possível daquilo que vos vou apresentar e que a tecnologia me ajude. E se calhar começava por aquilo que é...
por aquilo que é um bocadinho o ponto da situação do que sabemos hoje, não é? É certo que esta disseminação está obviamente a criar uma série de incertezas, estamos perante algumas alterações no comportamento das pessoas a curto prazo e essas são relativamente fáceis de identificar e digerir neste momento, mas a verdade é que há uma série de dúvidas de longo prazo que ainda estão na nossa cabeça. Eu estou a pensar, serão que as restrições de budget das empresas suficientemente ou seriamente graves? Como é que vão ser as dificuldades financeiras dos consumidores? Será que vai haver uma diminuição drástica de viagens pessoais e profissionais? Será que vai haver outras quarentenas? Será que vai haver um declínio das interações face-to-face? Ou um aumento exponencial do online? Aquilo que sabemos para já é que quando o contexto que as pessoas vivem muda, as marcas devem obviamente questionar-se elas próprias sobre o que é que devem fazer e acima de tudo, mesmo que continuemos a lidar com este estado de emergência nas próximas semanas ou meses, não sabemos, as últimas notícias são sempre, têm sido sempre mais otimistas, é muito provável que o comportamento dos consumidores mude drasticamente e portanto logo diria eu não há opção para as marcas esperarem que isto passe. E nós acreditamos que há realmente ações que as marcas podem fazer agora para adicionar valor à vida das pessoas. Obviamente que o discurso deve ser um discurso no essencial de empatia e é um discurso onde, por norma, é mais importante a forma, é menos importante a forma e mais importante o conteúdo, mas de qualquer forma isso não quer dizer que as marcas não devam continuar a comunicar. Aliás, eu aproveito para este fim de semana tive a oportunidade de ler um artigo interessante e de facto fiz aqui um grande paralelo relativamente aos estudos de mercado. De facto as marcas já sabem que quando conseguem de facto marcar presença de forma relevante na mente do consumidor é de facto nos momentos de grande impacto emocional. As pessoas criam uma relação específica com a marca num momento em que têm um momento simbólico, um momento importante, no momento em que precisam das marcas para um crédito à habitação, no decorrer do nascimento de uma criança, e nós sabemos isso de estudos anteriores. As marcas, quando estão presentes nesses momentos, têm um maior, de facto, um maior potencial de brand building, não é? E é um bocadinho essa a frase que eu optei por aqui um bocadinho agora. A comunicação em termos de necessidade é uma comunicação que potencia muito mais uma relação duradoura e intensa. E por outro lado também o risco da não resposta, não é? Há igualmente de compreender o risco desta inatividade ou desta não atividade. Há riscos diretos, neste momento as marcas estão a ser chamadas a intervir e algumas não têm capacidade de resposta. O que fazem acaba por não ser bem percebido pelos consumidores e há riscos indiretos, não é? Quando as marcas não falam e deixam espaço que naturalmente poderia ser seu para os seus concorrentes diretos. Assim, como vos propus, aquilo que gostava no fundo de falar, antes de falarmos propriamente de estratégias, era ver alguns dados que confirmam que o consumidor está em processo de mudança. Uma mudança não apenas transversal em termos de consumo e de padrões de compra, mas uma mudança que se adivinha mais estrutural em termos de próprios valores e de paradigma na própria maneira de sentir e de viver. Nós temos falado muito com os nossos colegas da China, os clientes têm-nos pedido muita informação sobre a China e também com alguns colegas da Europa que estão à nossa frente e de facto há aqui uma coisa que é interessante e é uma nota que eu gostava de fazer assim em meio jeito informal, que é, de facto, é óbvio que há alguns elementos e tendências que podem ser específicos, podem ser culturais e intrínsecos a cada país, a cada mercado, mas aquilo que vemos é que a forma como o Covid está a impactar todo o mundo permite, e também no fundo a forma como os governos responderam de uma maneira mais ou menos parecida, de facto aquilo que podemos concluir é que há generalizações que podem ser feitas e conclusões que podem ser tiradas a nível global. Aliás, alguns dos dados que vos vou mostrar da China mostram exatamente isso, não é? Este é um vírus democrático que chega a todos de igual forma. Assim, só para fazer assim meio em jeito de introdução,
Isto é o que nós temos hoje, é aquilo que sabemos. À medida que a pandemia vai avançando, as declarações oficiais em todo o mundo são parecidas e todas encaminham para a implementação de determinante nível de confinamento social, com quarentenas mais ou menos legais, oficiais e restritas, mas no fundo este confinamento tem sido, e isto também é importante dizer, tem sido genericamente oficial, mas também muito respeitado pela generalidade da população, tirando obviamente situações particulares, que são aquelas que nos aparecem nas notícias, ou de países que foram realmente apanhados de surpresa antes dos outros e que demoraram algum tempo a entrar aqui neste novo modo de vida. De facto, estou a pensar agora, não deixa de ser interessante que há muita gente nestes países em quarentena que entrou num gesto totalmente voluntário, e há países que estão ainda numa situação um bocadinho mais aberta que nós. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, os nossos colegas da Suécia estão todos voluntariamente a trabalhar de casa, não é? E, portanto, eu assumo que nós todos estamos a assistir de casa, o que tem a grande vantagem de ninguém ficar completamente chocado se ouvir a minha filha, os gritos da minha filha de 6 anos. Já estamos habituados, não é? Ora bem, o que é importante dizer relativamente a esta quarentena e este auto-isolamento é que isto significa, para além do aspecto prático, nas próximas semanas estarmos em casa, sozinhos ou com a família, significa que, aliás, podemos ver aqui, em termos de barómetros que nós utilizamos e da pergunta que fizemos a 20 de março, aquilo que vemos é que 57% dos portugueses estão em casa acompanhados da família, 25% dos portugueses estão em casa com o parceiro, 7% estão sozinhos em casa e 4% estão sozinhos com animais, ou seja, 11% sozinhos. Depois há uns restantes que são situações específicas, estudantes em colegas de casa, coisas desse género. Aquilo que nós vemos, obviamente, é que, deste ponto de vista, existem benefícios. Vamos ter uma vida mais tranquila, vamos passar mais tempo com a família, provavelmente a jogar jogos de tabuleiro e a reinventar as brincadeiras tradicionais. Bem, eu ainda não convenci aqui a miudagem de casa de que os jogos de tabuleiro são mais divertidos do que os ecrãs, mas vou continuar a tentar, pode ser que no fim da quarentena consiga. E, portanto, as pessoas ganham, obviamente, mais tempo para a família e para elas próprias, tempo para atividades individuais também. As pessoas até costumam brincar, não sei se vocês já ouviram, que deverá haver um aumento da natalidade nesta altura, embora, e fazendo também aqui um bocadinho o reverso da medalha, a verdade é que provavelmente também vai poder haver mais divórcios, não é? Aquilo que sabemos é que este auto-isolamento tem também, como é óbvio, momentos particularmente difíceis de ansiedade que aceleram, obviamente, e que exacerbam o estado de ansiedade, que é espelho do estado que vivemos enquanto sociedade. A 20 de março nós pedimos às pessoas para escolherem a palavra que melhor definia a forma como se sentem, e as 4 palavras mais escolhidas em espontâneo foram preocupação, ansiedade, medo e insegurança. Sabemos dos estudos qualitativos, mais propriamente do que os quantitativos, que as pessoas começam a tentar fazer algum filtro da informação que recebem, exatamente porque essa informação, particularmente a mais institucional e a que é vinculada pelos meios de comunicação social, lhes aumenta realmente estes sentimentos de ansiedade e de medo. Assim, muito rapidamente, eu gostava só de vos mostrar aquilo que nós acreditamos e é quase intuitivo, que são as categorias, de facto, que estão a ter um impacto claramente negativo no comportamento do consumidor, e digo intuitivo porque é óbvio, não é? O retalho offline de uma maneira genérica, incluindo sapatos, malas, roupas, todo o tipo de eventos, incluindo os de lazer e os profissionais, produtos de gama alta, e aqui nomeadamente incluo não só os produtos de luxo como os próprios automóveis. As vendas de carros na China caíram 92% durante a primeira metade do mês de fevereiro, e não é falar de automóveis, não é a mesma coisa que falar de mobilidade individual, mas já lá vamos. E depois outras áreas, a tecnologia, as pessoas perguntam-se muito porque é que a tecnologia começou a descer, porque houve um primeiro momento de equipamento essencial para mobilizar as pessoas para trabalharem em casa,
mas a verdade é que a tecnologia não essencial para o trabalho, como câmaras fotográficas, televisões, telemóveis e por aí fora, está já a sentir uma quebra. Eu acho que pela sua importância vale a pena falar aqui esta sigla que os americanos chamam de BEACH, e porque acho que estas indústrias estão demasiadamente relacionadas com aquilo que é, portanto, tudo o que tem a ver com turismo e com entretenimento, com tudo aquilo que tem muita importância, demasiada importância, diríamos nós neste momento, para a nossa economia. São indústrias que estão paradas numa época alta como a Páscoa, que provavelmente estarão paradas numa semana que tanto prometia como a semana de junho, e a grande incógnita é se estarão operacionais no verão e se os consumidores, até que ponto é que os consumidores estarão dispostos a as utilizar nessa altura. Esta infografia é uma infografia americana, mas eu penso que facilmente se percebe que estes players que aqui estão, se calhar uma Disney podia ser substituída por uma Submarine, um Marriott por um Hotéis Pestana e por aí fora. Por outro lado, há de facto setores que terão um impacto grande e um impacto positivo. Para além daquelas categorias que eu chamo circunstanciais, e não sei se haverá outro nome já inventado, já mais técnico, para estas categorias, que no fundo são aquelas categorias que eu considero que cresceram muito em resposta específica e para uma necessidade muito específica relativamente a este período de disseminação do vírus. Como sejam as luvas, as máscaras, os desinfetantes, há de facto outros setores que ganham terreno e têm agora a oportunidade de crescer de forma mais sustentada, com base na experiência de uso e habituação que as pessoas vão ganhar nesta fase e das necessidades que este novo contexto, neste momento, apresenta, mas que serão e que podem ser prolongadas para o futuro. Este quadro que eu roubei do Leonard Murphy permite já ver algumas tendências interessantes. A digitalização, para áreas que até agora não eram áreas assim tão adaptadas ou tão aceites em termos de digitalização, como a saúde e a educação, a sustentabilidade da economia, do ambiente e do próprio lar e do indivíduo, vamos falar muito sobre esta questão da sustentabilidade, a produção in-home, com as impressoras 3D e as máquinas de fazer pão a crescerem exponencialmente, são neste momento um fenómeno de vendas em diferentes partes do globo, e que lá está as entregas e as logísticas diretamente relacionadas com o e-commerce. Eu diria que a vossa marca, empresa, mesmo que ela não faça parte de um destes setores, isso naturalmente não quer dizer que não haja oportunidades para diferentes áreas, de alguma forma, poderem alavancar os seus negócios, fazerem sinergias, criarem áreas de negócio colaterais. Assim, muito rapidamente, um bocadinho para sustentar aquilo que vos disse ao início, não somos assim tão diferentes do mercado chinês. O que vemos aqui é, de facto, também um gráfico com o que foi mais e menos comprado pelos chineses. E claro está, aquilo que passou a ser mais comprado são as necessidades básicas, no que diz respeito à alimentação e produtos relacionados com prevenção e cura, portanto com medicamentos. Aqui talvez a China seja, apesar de tudo, na prevenção, um mercado com maior influência desta questão da prevenção do que nós, mas regra geral temos também um incremento nas compras online, temos um grande enfoque para o entretenimento, que é uma coisa que todos sentimos em Portugal, e depois temos as quebras relativamente, como os diria eu, os desportos, os produtos as atividades offline, os produtos de beleza e as categorias mais ou menos de desportos, roupas mais ou menos respectáveis. Só para terem uma ideia, porque achei que também era interessante, muito rapidamente, e estes dados dizem respeito aos portugueses, talvez sem grande surpresa, os setores de atividade que mais têm correspondido às atuais necessidades dos cidadãos e consumidores estão naturalmente intrinsecamente relacionados com as áreas de principal importância no momento de crise em quarentena. A alimentação, saúde, comunicação e por aí fora, e a aparecerem no top dos setores que mais têm respondido às necessidades, os serviços de entrega de refeições e de entregas de supermercado, que ganham, obviamente, destaque
neste contexto, mas que curiosamente aparecem à frente setores que serão essenciais na nossa economia, como a banca, como os hospitais privados. Portanto, neste momento são, apesar de tudo, vistos como estando a responder mais às atuais necessidades dos consumidores. Passando então para 10, muito rapidamente, para 10 coisas que as pessoas estão a fazer em casa e que aquilo que vemos é que são mais ou menos transversais também nos outros países, mas que nós achamos que em Portugal podem ter um impacto interessante e que deverão ser tendências a acompanhar mesmo no pós-Covid. Ora, como as pessoas não podem ir ao ginásio, o ginásio vai até elas. Na China muitas pessoas começaram a fazer exercício no interior, até com uns padrões assim um bocadinho, aí sim, não adaptados à realidade portuguesa, mas na verdade este padrão já se vê também na Europa. E isto, ao que lá está, oferece oportunidades para as marcas e aplicações desportivas para dar inspiração às pessoas sobre o tipo de exercícios que podem fazer em casa, sem muito equipamento, embora os equipamentos de ginástica e de fitness também tenham sido das categorias que mais venderam, alavancaram nesta altura. Outra coisa interessante que estamos a fazer mais é organizar e arrumar e limpar a casa. E isto é importante também noutros países, mas particularmente em Portugal, porque, como saberão, as donas de casa portuguesas são sentidas como mais dedicadas, agora que ninguém estrangeiro nos ouve, do que noutros mercados, e aquilo que sabemos de facto é que as pessoas estão a dedicar muito mais tempo a limpar e não apenas a limpar, isto é importante, também a desinfetar. Portanto, é claro que o facto de estarem mais tempo em casa também significa que a casa está mais desarrumada. Felizmente eu não tenho o vídeo hoje ligado, mas o recentrar da vida familiar traz de facto para primeiro plano esta necessidade de organizar o espaço e de até concretizar planos adiados de limpezas e arrumações mais profundas. Diria que esta necessidade de arrumar e limpar tem também a ver com uma necessidade mais profunda de controle e de segurança, não é? Por um lado, uma maior preocupação com a higiene do espaço, mas também esta coisa de sentirmos que à nossa volta está tudo tão inseguro, nada como garantir o controle e a segurança dentro de casa. Isto, aliás, é uma mudança de comportamento que os negócios de venda de móveis e bricolagem já estão a sentir. Não sei se tenho por aqui alguns clientes, mas já ouvi boas notícias nessa perspectiva. E, portanto, eu diria que é talvez uma tendência mais contextual, mas definitivamente importante nesta altura. Depois temos esta questão de reencontrar e reinventar o convívio em família. Para os que têm filhos pequenos, este período é especialmente desafiante. Eu vou tentar não ser demasiado pessoal nesta parte, de coordenar o trabalho pessoal, o teletrabalho com o acompanhamento escolar dos filhos, com os trabalhos de casa, com o mantê-las entretidas e portanto há todo aqui um conjunto de atividades que no dia a dia da vida normal as crianças fazem sobretudo na escola e que agora os pais tentam de alguma maneira fazer em casa. O Focus Group da segunda semana de quarentena do nosso monitor dizia exatamente isto, as pessoas criam novas rotinas e há também aqui uma coisa muito engraçada por parte dos pais, que é uma atitude de aceitação dos imprevistos que possam ocorrer quando as crianças estão privadas das suas rotinas normais, ou seja, parece que os pais estão a aceitar mais a parede do corredor pintada e os disparates. Vamos ver se esta tendência se mantém até ao fim da quarentena ou se chegamos a um ponto de saturação. Quarta coisa que estamos a fazer mais que sociabilizar, manter e intensificar relações. Muitos dos logos que estão aqui do lado direito são familiares, provavelmente alguns não eram antes deste período. Parece que falamos mais uns com os outros, por preocupação, é certo, ou porque temos mais tempo, mas as pessoas estão inclusivamente a dizer que falam mais com os pais e com familiares, que fazem mais encontros de família do que fariam em situação de liberdade total. E aqui eu acho que é muito interessante fazermos este ponto de que neste momento quase todos nós, incluindo os avós, sabem mexer no WhatsApp, no Zoom, no House Party.
ok? Há também uma grande corrente de vídeos do TikTok, aqui por acaso os avós não estão ainda tão familiarizados com isso, mas a verdade é que a forma como nos relacionamos teve de mudar, e estes novos canais, que começaram por ser um grande desafio para as faixas etárias mais altas, estarão agora mais ou menos, obviamente, e eu faço bem esta ressalva, mais ou menos universalizadas, eu diria, em contexto urbano. Esta digitalização à força e por necessidade, quero acreditar que vai deixar rasto e, portanto, e vai obviamente acelerar a aquisição e a utilização de recursos digitais de uma forma mais transversal, mais ampla e mais permanente. Ok, cozinhamos, fazemos receitas novas e esvaziamos a despensa. Há aqui de facto uma grande oportunidade para os produtos de grande consumo, uma vez que as pessoas passam mais tempo em casa. Estes são dados dos Estados Unidos, mas eu parece-me que eles devem, à exceção dos preparados de compras, seguir a tendência também em Portugal. De facto, as pessoas passam mais tempo a cozinhar, a experimentar novas receitas, têm mais tempo para ligar à mãe e fazer perguntas e, segundo as entrevistadas dos nossos focus grupos, até já foram recorrer ao pantagruel que a mãe tinha dado no enxoval. Pela Europa também, aquilo que se está a notar, e aqui eu acredito que seja uma tendência mais da Europa do que nós propriamente, é uma grande profilação de empresas que juntam, no fundo, a apetência para a cozinha com a conveniência do home delivery. Eu lembro que existe uma empresa nos Estados Unidos, acho que é Hello Tasty, já não tenho certeza, mas, por exemplo, na Holanda há uma que é a Blue Apron, que fornece comida em boxes, já com os ingredientes pesados, preparados, prontos a serem cozinhados pelas pessoas, atenção, sempre a serem cozinhados pelas pessoas, e que está a ter um crescimento enorme. Ora bem, muito mais consumo de TV e media streaming. Eu aqui não queria falar muito porque isto é definitivamente a vossa praia, mas também é mais ou menos intuitivo. Com mais tempo em casa as pessoas ficam com mais tempo para ver televisão. Na China o tempo dedicado à televisão aumentou 42% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Portugal aquilo que detectamos é um aumento entre o mês de fevereiro, pré-estado de emergência, e o mês de março, com um crescimento de 23%. Os canais que não são auditados, o visionamento diferido, os streamings e consolas aumentaram 37% em Portugal. Aliás, tenho aqui um gráfico no canto superior direito com o tráfego do Pornhub em Portugal, que é também espetacular esta evolução. E aquilo que vemos, sabemos, a SportZone também deu subscrição gratuita. Aquilo que sabemos de facto é que este pode também ser uma maneira de incluir as pessoas na plataforma para depois perceber quantas subscrições se mantêm depois deste período. Uma nota também interessante relativamente ao YouTube e ao Netflix, que sentiram-se obrigados a reduzir a qualidade dos seus vídeos exatamente pela quantidade de adesões que tiveram. Estamos a consumir cultura, não é? O consumidor está mais disponível para consumir cultura e a cultura e os artistas acabam por se mexer, algumas vezes com o apoio das marcas, outras nem isso. De facto, os artistas perceberam que tinham de passar para o digital porque é aí que as pessoas estão e precisam de ser entretidas. E temos aqui alguns exemplos de concertos live no Facebook e no Instagram, há teatro, há livros, há contos. Os clubes noturnos e as discotecas também viram aqui a sua oportunidade, criando uma espécie de raves virtuais, que eu adorava saber se algum dos presentes esteve digitalmente lá, quantas pessoas aderiram, confesso que não sei, mas de qualquer forma é interessante pelo menos olhar para isto e pensar como os consumidores fazem esta transição relativamente bem e como as marcas podem criar espaços de socialização online de uma forma relativamente rápida. Gostava de falar com alguma assertividade na questão das escolhas sustentáveis. Novamente, o tema não é propriamente novo para o mercado português, nós já estávamos nesse caminho, vá lá, mas eu acho claramente que há mudanças que podem ser temporárias. Quando paramos para estar em casa, se calhar, quando voltarmos a sair, vamos parar de fazer bolos, se calhar vamos voltar a ir ao ginásio. Mas há também mudanças que podem ser de longa duração.
E uma delas é exatamente esta, a questão da reflexão das pessoas sobre os elementos que facilitaram e que proporcionaram a disseminação do vírus e, por outro lado, a debilidade do sistema imunitário da população no geral. Na China, por exemplo, instalou-se uma consciência muito forte que a mortalidade por coronavírus era devida à contaminação do meio ambiente. E, portanto, as pessoas realmente optaram por uma vida coletiva e familiar e individual muito mais alicerçada em opções sustentáveis. E eu achei isto engraçado porque aqui a azul neste gráfico, logo na primeira semana de quarentena, nós já tínhamos consumidores a dizerem que de facto, apesar de tudo, se reconheciam benefícios em consumir apenas o essencial, em haver desaceleração industrial e, por consequência, menos trânsito e menos poluição. Esta é, quanto a mim, uma tendência que vai ficar mais solidificada ainda. O humor é uma coisa muito pouco previsível daqui vir, sendo que, obviamente, como mecanismo de defesa face à pressão do contexto, ele deveria sempre aparecer. As pessoas acabam por rir daquilo que as aterroriza, não é? Todos nós recebemos centenas de memes e de vídeos com piadas dos colegas, da família, etc. Mas eu achei surpreendente os nossos colegas da Social Intelligence Analytics de Itália indicarem-nos que o emoji mais utilizado ultimamente em Itália é exatamente o emoji das lágrimas de riso. É um emoji que eu pessoalmente utilizo quando estou a rir às gargalhadas. E não tenho utilizado assim tanto, mas de facto assumo que o humor é importante, embora faça a ressalva, e acho que isso é importante, que uma coisa é o humor vindo de um amigo, outra coisa é uma piada vinda de uma marca. Uma questão que já recebi de alguns clientes tem a ver exatamente com como usar o humor no tempo de crise. E se bem que genericamente, à medida que vamos avançando na quarentena, depois dos momentos de pânico e em fase de normalização das más notícias até, parece que nós temos mais apetência para aceitar o humor associado ao tema corona, mas eu de qualquer forma faço uma ressalva que obviamente este assunto dependerá sempre do tipo de conteúdos, do contexto cultural e até mesmo do próprio desenvolvimento da situação do vírus em Portugal. E por último, um sentimento de solidariedade e união que infelizmente eu ainda não consegui pôr aqui os resultados do estudo que fizemos este fim de semana, que já tem dados interessantes sobre esta questão da solidariedade, mas aquilo que vimos é que tanto em Portugal como noutros países há uma grande mobilização da sociedade civil, do indivíduo, das ONGs. Estes exemplos são apenas alguns, os avisos que os vizinhos colocam com recados a oferecerem-se para ir às compras. As pessoas imprimem máscaras em casa, acho isto muito afetivo. São criadas plataformas, não sei se conhecem a Technofor Covid-19, uma comunidade tecnológica de combate à Covid com um movimento de 4.000 pessoas, engenheiros, cientistas, designers, marketeers, profissionais de saúde, que cada um dá aquilo que pode, façam os seus donativos em géneros, em serviços, em produtos, o que podem. Este é um assunto, porque é que este é um assunto interessante para as marcas? Porque é outra coisa engraçada que nós estamos a ver, os consumidores têm a sensação que há bastantes marcas nestes tempos de crise que estão a lucrar com a crise. Eu não queria dar nomes, mas é impressionante perceber como, vou dar um nome completamente genérico só para se perceber, e estou a tentar dar o mais genérico possível. As pessoas acham que a Sonai está a ganhar imenso por causa das vendas no continente, mas não pensam nas Zippys, nas malls, nas sport zones, nos centros comerciais. Em outras vertentes também, isto acontece com várias marcas, obviamente com as marcas grandes. E este sentimento que as marcas estão a lucrar com a crise e que não estão a dar, é um sentimento perigoso para as relações futuras com as marcas. Ora bem, então como devem as marcas responder? Volto a reforçar que não há fórmulas mágicas. É importante perceber que há muitas marcas que continuam hesitantes em dizer alguma coisa. A maioria, no fundo, aquilo que está a fazer, também as próprias marcas e as próprias equipas se estão a organizar, não é? Todos nós tivemos que nos reorganizar.
mas de qualquer forma manter calada em relação ao tema, nesta perspectiva de que têm medo de parecer oportunistas, em vez de perceberem que podem ser oportunas, não é? Mas na verdade há aqui também muitas oportunidades para as marcas e é mais importante do que nunca estar presente e investir no relacionamento com os consumidores. Então, eu resumiria as nossas marcas, as nossas estratégias em 8 estratégias. Vou falar muito sucintamente de cada uma delas e vou dar alguns exemplos de outras marcas cá e lá fora que já estão a fazer e faço aqui a ressalva de que a estratégia 8 foi uma estratégia quase que não resistimos, é uma estratégia interna, portanto é aquela que não é virada para clientes, para consumidores, mas para equipas e colaboradores, porque não resistimos a colocá-lo aqui também, achámos que era importante e portanto eu começo pela estratégia de resolver problemas, que é uma estratégia básica, não é? Existem problemas novos, existem situações que nunca tivemos, necessidades que não sabemos ainda como satisfazer. Este exemplo que eu tenho aqui da Uber foi uma mensagem que eu recebi durante o fim de semana, estava a começar a preparar este documento e de repente lembrei-me, é Páscoa. É Páscoa e não tenho amêndoas, não tenho ovos, não tenho nada em casa. E de facto esta mensagem a mim pareceu-me como um excelente exemplo de como uma marca pode, ou várias marcas podem, resolver o problema ao mesmo tempo que se aproximam do consumidor. A Arcádia penso que estará, diria eu, com uma distribuição bastante limitada nos tempos que correm, as suas lojas estão provavelmente fechadas e a hipótese de chegar ao consumidor é pouca e portanto este é um exemplo português de como uma marca pode resolver em simultâneo 2 problemas, o seu problema de distribuição e o problema do consumidor de acesso ao produto. Temos depois mais exemplos, vocês provavelmente conhecerão também outros, mas eu passo para a estratégia de proporcionar conforto. Ora, aqui é uma questão interessante, uma discussão interna que tivemos sobre este ponto de que até que ponto é que as marcas são credíveis, respeitadas, para proporcionar conforto. E na verdade aquilo que percebemos é que as marcas são vistas como grandes instituições. E portanto uma mensagem generalizada de otimismo, vinculada num grande meio, tem obviamente uma força institucional grande e mais credibilidade. E por isso tem também obviamente um grande potencial como redutor de ansiedade. Eu tirei aqui alguns exemplos. A marca Louis Vuitton publicou uma mensagem nas suas plataformas digitais para os clientes chineses. Era uma mensagem muito apropriada, muito discreta, mas assertiva, muito adequada ao posicionamento da marca, de uma marca fornecedora de produtos de luxo. A mensagem da Coca-Cola também, utilizando os típicos elementos da marca. E eu escolhi aqui o anúncio da TAP, porque acho que é um ato de coragem. É um exemplo português e é um ato de coragem. No fundo é a TAP a dizer vai ficar tudo bem, we will fly again. Vamos voltar a voar. Assim como a mensagem do Turismo de Portugal, que é também uma mensagem de esperança e que transforma a assinatura Can't Skip Portugal em Can't Skip Hope. No fundo a reforçar que é um tempo de parar, mas também um tempo de esperança. Aqui alguns exemplos de como se pode proporcionar conforto aos consumidores. Atos de bondade. Como eu disse anteriormente, o indivíduo propõe-se a ajudar, as sociedades propõem-se a ajudar e, portanto, os consumidores esperam muito das instituições fortes como as marcas fortes. E eu diria que esperam ainda mais numa sociedade como a nossa, onde sabemos, falamos, discutimos todas as fragilidades que temos enquanto Estado Social de Direito, não é? Estes atos de bondade, que no fundo suportam as nossas estruturas sociais, são por um lado benefícios emocionais que são trazidos ao consumidor e podem inclusivamente, e era aqui que eu queria chegar, podem ajudar a aproveitar os recursos das marcas. Ou seja, dizendo isto de uma forma que não pareça chocante, não deixa de ser um ato de bondade, mas pode ajudar também a marca, não é?
Esta marca, a Lush, que vende sabonetes, gel de banho, sais de banho, essas coisas, começou por convidar as pessoas a irem às lojas lavar as mãos, portanto, incentivava as pessoas a entrarem na loja deles a lavar as mãos e oferecia sabonetes. Entretanto, as pessoas entravam na loja, não é? E mais não digo. A Superboc também estabeleceu uma parceria em que o álcool retirado da produção da Superboc sem álcool é utilizado para a produção de gel desinfetante para as mãos, e a Zara, aproveitando a sua rede logística, que diria eu deve estar quase parada, não é? Com milhares de lojas fechadas, produz e distribui milhares de máscaras em Espanha, pelo menos. Cá, sinceramente, não sei. Mas basicamente não é preciso dizer que um acto de bondade é sempre bem visto. No caso das marcas, um acto de bondade é mais que bem visto, é quase exigido. E passamos à estratégia de enfrentar a crise com estilo. Estilo, aqui é importante fazer esta ressalva, estilo não é propriamente sinónimo de ostentação ou de luxo em termos de crise, embora marcas como a Louis Vuitton e como a Gucci tenham feito máscaras para vender aos seus clientes habituais. É verdade que as marcas aqui podem de facto ajudar a transitar esta crise com um estilo, ajudando a dignificar a pessoa e o espaço que a envolve. E eu penso que este exemplo do IKEA é de facto o exemplo que melhor ilustra esta estratégia, porque foi de facto uma resolução de um problema encontrada com estilo. Portanto, para as pessoas que têm a casa desarrumada, que gostam de trabalhar da cozinha, o IKEA disponibiliza telas de fundo que decoram o cenário das nossas reuniões por vídeo, não é? Proporcionando a vista de uma casa bonita, limpa, moderna, ao estilo IKEA. E cá vão, pelo sim, pelo não, lá vai passando um ambiente IKEA. E depois outras marcas também de cosmética têm incentivado e ajudado as mulheres a ensinar a pintar o cabelo em casa, a fazer gelinho nas unhas, a utilizar maquilhagem. Há até um movimento em França que encoraja as mulheres a vestirem-se diariamente como se fossem para o trabalho. Quinta estratégia, apostar no virtual, e eu diria não é apostar no virtual, é repensar todo o negócio tendo como base o digital, ou por outra, pensar virtual primeiro que tudo. Por um lado, porque sabemos que a compra online vai deixar de ser uma tendência e vai passar a ser uma realidade. A verdade é que nós já tínhamos online, não é? Mas que havia categorias que tinham tido um crescimento um pouco lento. Neste contexto que todos conhecemos, diríamos que estamos perante uma grande mudança, não é? Algumas marcas já criaram salas de exposição virtual, de museus virtuais, de galerias virtuais. Ao longo do mundo há quem tenha criado experiências online e quem tenha otimizado as que já tinham. Em muitos casos eu acho que as pessoas podem acostumar-se a esta experiência nova, não é? Um bocadinho aquela do primeiro estranha-se, depois entranha-se. E portanto o apostar no virtual pode ser uma plataforma de salvação para o momento atual. Este exemplo do Solinka, que com os seus ginásios fechados lançou um ginásio 100% online com aulas a 3 €, mas também, quem sabe, é o descobrir do potencial de um projeto no futuro, quer dizer, em termos de novas hipóteses de negócio. Sexta tendência, inspirar as pessoas na forma de passar o seu tempo. Ajudar a passar o tempo pode parecer muito pouco interessante, mas de facto abre aqui uma panóplia infindável de oportunidades para entrar em territórios completamente diferentes e territórios esses que podem ser altamente inspiradores para marcas ou categorias que tradicionalmente não são marcas com grande envolvimento com os consumidores. Como é que as marcas podem oferecer entretenimento extra, como é que podem ajudar a tomar conta dos filhos. Aqui, de facto, as categorias podem desempenhar diferentes papéis, podem ir para diferentes territórios, uns mais naturais que outros, é certo, mas sempre com a preocupação, obviamente, de serem coerentes com o território da marca. A McDonald's, por exemplo, criou, num território que já é muito seu, juntou-se a outras marcas e criou uma plataforma digital gratuita para ajudar as famílias a viver momentos felizes em família. Chama-se Diversão em Casa, gosto tanto.
O continente, também histórico, em múltiplos territórios, criou também uma plataforma, rotinas de improviso, com ideias de cozinha, música, ideias para entreter crianças. E temos aqui também um exemplo que nos vem dos Estados Unidos, a Chipotle, que é uma cadeia americana de restaurantes mexicanos, oferece saídas virtuais com celebridades através do Zoom. Portanto, já há uma ideia de sair um bocadinho, sem chocar com aquilo que é o posicionamento da marca, sair um bocadinho do território natural. Sétima tendência, rir pode ser o melhor remédio, quase no fim eu diria que o sentido do humor é uma das estratégias que pode ser utilizada para se diferenciar. É verdade que sabemos que a linha que divide o humor em momentos como estes é uma linha ténue, já falámos sobre isso, portanto é natural que haja que ter cuidado, mas também é verdade que as pessoas começam a procurar alternativas aos discursos formais, aos avisos de perigos, às mensagens oficiais, e portanto há aqui um papel que se pode desenrolar, e eu achei estes exemplos particularmente interessantes, todos diferentes, mas não conhecia este exemplo da Netflix, mas como forma de dissuadir as pessoas de saírem à rua, a Netflix fixou em publicidade exterior um conjunto de spoilers. Portanto, basicamente é assim, quem sair à rua fica inevitavelmente a saber como é que acaba a série. É um castigo com humor interessante. A Control também, outro exemplo interessante, continua a usar a irreverência habitual da sua comunicação para tentar combater o vírus, oxalá fosse assim. E do lado esquerdo, uma marca que eu penso que é em Espanha este exemplo, com um exemplo mais arriscado, mas uma promoção do lado direito, em que se garante uma morte súbita se as pessoas comprarem 2 coronas. E por último, como vos dizia, não resistimos a incluir aqui esta preocupação de estar com os trabalhadores nesta fase. Regra geral, todos nós enquanto trabalhadores passamos por mudanças drásticas, muitos colaboradores neste momento têm receios relativamente ao negócio e ao emprego e na verdade alguns deles estão na linha da frente, portanto reforçar valores de segurança e confiança torna-se por isso determinante e salientar obviamente o papel de cada colaborador na sobrevivência da sociedade e da empresa e na sua própria sobrevivência individual e familiar. Este exemplo que eu tirei daqui da Guinness é interessante, ele foi partilhado este fim de semana pelo Imagens de Marca. Eu já conhecia a primeira parte, portanto a Guinness não conseguiu comemorar com os seus consumidores como habitualmente o St. Patrick's Day, não é? Que tem um grande impacto nos Estados Unidos, comparadas por várias cidades e tem, acima de tudo, tem um grande impacto no consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Contudo, para além da tal campanha We Will March Again, que é claramente uma campanha de motivação, de hope, a Guinness olhou para dentro e arranjou forma de motivar e aproximar os colaboradores através de um brinde virtual com 600 funcionários. E dizia a este propósito o Nuno Teles qualquer coisa como com isto sentimos todos próximos, mesmo estando bastante distantes uns dos outros. Portanto, um bocadinho reforçar esta ideia de que os colaboradores também precisam de ser motivados, também precisam de ter mecanismos que ajudem a aliviar o stress. E por último, este anúncio que todos devem ter visto, dos super-heróis Auchan, que no fundo agradece a todos aqueles que estão a fazer as lojas manterem-se abertas. E foi basicamente, não faço a mínima ideia como é que estou de tempo, mas vou saber rapidamente, estou mesmo na hora. Basicamente foram as 8 estratégias que vos quisemos apresentar, se calhar vale a pena só, em jeito de conclusão, perceber que nós somos muito resilientes em lidar com mudanças, aliás estamos todos a perceber isso, e a verdade é que as pessoas, nós também acreditamos muito que as pessoas se vão adaptar. E depois vamos entrar numa nova fase, estamos neste momento numa fase de adaptação, mas vamos entrar numa fase de novo normal, que ainda não sabemos bem como é que se configura e que temos obviamente que tentar perceber questões tão importantes como contacto físico, distanciamento social,
E, portanto, não sabendo até quando vão durar estas medidas, o que nós sabemos agora é que é difícil imaginar que estas medidas não vão continuar, pelo menos em parte, e que algumas destas mudanças irão permanecer, ou irão continuar a permanecer no nosso dia a dia. Muito rapidamente, em jeito de conclusão, para vos dar alguns minutos para questões. Ora bem, obviamente que a crise vai afetar todos, não é? Não apenas as marcas, mas as marcas também, e nós esperamos um grande impacto, não só a curto prazo, mas também a longo prazo, que iremos com certeza todos acompanhar e medir e sentir. As marcas devem ser cuidadosas, mas devem manter relação com os seus consumidores e clientes, porque há muito que se pode fazer agora. Primeiro, obviamente, mostrando empatia e segundo, proporcionando soluções que possam ajudar as pessoas nesta situação. E acho que é tudo. Como disse, nenhuma crise dura para sempre, então este será claramente o momento para atuar e posicionar as marcas de forma mais relevante possível e acredito plenamente nisto que digo, como consumidor e como marketeer, as marcas que ficarem agora no meu coração ficam seguramente por muito mais tempo. Isto até acabei de uma forma bastante emocional, diria eu, e passo para a fase de perguntas e respostas. Obrigada, Marina. Acabou de uma forma muito emocional, que eu acho que os dados também do estudo revelam um bocadinho essa nossa predisposição para estarmos mais conscientes da vida uns dos outros e das experiências que todos nós estamos a viver. E para nós é e para a APAN e de certeza para as marcas que representamos, é uma enorme satisfação saber que a IPSA-APM está a acompanhar a vida dos portugueses nesta fase e já os acompanhava na fase anterior e que dessa maneira também tem condições para conseguir ajudar as marcas a prepararem-se não só para esta fase durante o Covid, mas essencialmente o pós-Covid. E essa é a grande... Manela, deixa-me aproveitar, não sei se há perguntas. Sim, Então há aqui uma... Só fazer um comentário muito rápido. Muitos clientes me perguntam, e eu acho isto interessante, até costumo dizer que vivemos um tempo bizarro, porque muitos clientes me perguntam, mas as pessoas estão com vontade de responder a questionários e a estudos nesta fase, e é impressionante porque isto é transversal a todas as empresas de estudos de mercado, as pessoas os painéis estão a crescer, as pessoas estão com imensa vontade e temos taxas de resposta altíssimas, porque as pessoas estão de facto neste momento muito mais disponíveis, não é? Pois, isso são de facto boas notícias. Há aqui de facto uma pergunta, há mais que uma pergunta, mas há uma pergunta sobre um dos primeiros gráficos que mostravas inicialmente sobre a resposta das marcas à necessidade dos portugueses e onde 12% era a energia. E pedia-te se desenvolvias um bocadinho mais de que forma é que as empresas do setor têm vindo a responder a este tema e de que forma é que as pessoas percepcionam essas respostas. Exatamente neste quadro. Exatamente. A atividade que mais tem especificamente sobre energia, é isso? Sim. Especificamente sobre energia. Energia é um tema interessante. Tradicionalmente uma commodity, não é? E como é que agora surge aqui tão destacada? Uma commodity com um grande player e outros players igualmente importantes, mas mais pequenos. Um grande player que tem uma imagem muito específica no mercado e que passou por muitas notícias nos últimos dias. Portanto, aquilo que se sente relativamente à energia, e eu não sei se a pergunta tem a ver com isso, porque é que a energia não é tão alta ou não é
aquele que se sente relativamente à energia é que a energia poderia fazer mais, ok? As pessoas têm o seu lado, os consumidores têm o seu lado. Aquilo que vem é, estou todo o dia em casa, a minha conta vai triplicar e as energias podiam estar a fazer mais pelos consumidores. Há obviamente expectativas de descontos que não são descontos habituais neste setor. O mês passado também trouxe notícias de que não ia haver interrupções de energia, que ficou meio sem se perceber na mente dos consumidores se era uma imposição do governo ou se era uma iniciativa da EDP, eu não queria dizer players, dos players, e portanto aquilo que aqui passa é um bocadinho, no caso da energia, há outros setores assim, não é só a energia, no caso da energia, a energia a validar, vale o que vale, nós estamos a fazer um barómetro muito genérico, que fala em setores, mas a energia é daqueles setores onde as pessoas acham que são setores que vão ficar ricos com a crise, que ganharam imenso com a crise e que portanto podiam fazer mais. Daí, diria eu, não aparecerem ao mesmo nível, por exemplo, de umas telecomunicações, que apesar de tudo, de uma forma mais unânime e transversal, têm comunicado mais e têm dado, vale o que vale, têm conseguido transmitir mais ofertas aos consumidores. Não sei se respondi, mas acho que era isto, mais ou menos, não é? Muito bem, não, acho que sim. Tenho uma curiosidade, não sei se em algum momento o tema veio, o tema foi abordado em algum questionário vosso, mas há bocado falavas sobre, sobre a presença das marcas na vida das pessoas, algumas pessoas acharem que algumas marcas vão ganhar muito com a crise. Mas, por outro lado, há outros estudos, nomeadamente o da Edelman, que diz que, de facto, as pessoas acreditam nas marcas até do que nos próprios mídias, o que para mim é um bocadinho também estranho não acreditarem nos mídias, mas sobre o facto de as marcas estarem no ar, ou algumas marcas estarem no ar em campanhas de publicidade, obviamente que mudando o tom e mudando a abordagem, como temos vindo, aliás, a ver e a reconhecer muito bom trabalho ter sido feito. Há alguma informação que nos possas acrescentar sobre isso? Ou seja, essa presença das marcas na televisão ou nos meios de comunicação surge como uma coisa valorizada do ponto de vista da companhia ou da informação que elas trazem? Sim, essa presença das marcas não é genericamente indesejada. O que não quer dizer que não se tenha que tomar muito cuidado com o tipo de produto e com o tipo de mensagem que se está a passar. Idealmente, as mensagens devem ser de criação de empatia. Portanto, eu diria que tudo o que tem a ver com mensagens de criação de empatia, sim, são muito bem recebidas. Mensagens que não são de empatia, que são mensagens mais comerciais, não têm necessariamente que passar mal, mas têm que ser revistas com algum cuidado. Eu pensei se deveria ou não incluir aqui maus exemplos de comunicação, mas achei que era indelicado. De qualquer forma, todos nós temos essa experiência enquanto consumidores de marcas que não são apropriadas, não é? Não, a mensagem não está de facto a ser apropriada. Okay. Mas não sei se respondi à tua pergunta, genericamente. Sim, não, eu até tinha alguma curiosidade, porque eu tive a semana passada num webinar com as associações de anunciantes de todo o mundo e fiquei espantada com uma coisa que estava a acontecer em França, que foi o facto de as marcas que estavam no ar estarem a ser penalizadas, quer pelas organizações sem fins lucrativos, quer pelos consumidores, eram mal vistas de tal forma que os próprios meios foram forçados a fazer, antes de iniciarem os breaks publicitários, colocar uma mensagem dirigida às pessoas, agradecer às marcas por estarem no ar e até explicarem às pessoas que os meios de comunicação social vivem
da publicidade e, portanto, Exatamente. eles sentiam essa necessidade, por um lado, de agradecer às marcas e, por outro lado, explicarem às pessoas quão importante é essa presença das marcas nos meios de comunicação. Mas isto para Sim. dizer que, de facto, em França, é claro que os franceses também têm outra visão, uma visão se calhar diferente da nossa, mas aconteceu isso, quer dizer, organizações sem fins lucrativos e mesmo cidadãos pronunciarem-se negativamente em relação à presença das marcas enfim, na publicidade, não é? Sim, sim, sim. Nós aqui, eu não sinto isso, genericamente falando. Sinto mais em estudos qualitativos, casos pontuais de pessoas que receberam um SMS que acharam desapropriada com determinada categoria, o tipo de mensagem. Não se ouve em âmbito qualitativo reações negativas à publicidade. Não. Até porque, como tu estavas a dizer, eu acho que os nossos publicitários fizeram um trabalho extraordinário. Extraordinário, sem dúvida. Ouço estes exemplos de coisas feitas em casa e não sei o quê, e pronto, eu não sou profissional de publicidade, mas pergunto-me como é que foi possível. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falaste também numa outra coisa, dos atos de bondade e, portanto, o reconhecimento das pessoas em relação a muitas das iniciativas das marcas, não só, enfim, comunicarem os seus produtos e serviços, mas, na verdade, colaborarem nesta ajuda coletiva a quem mais precisa. E eu, a propósito disso, aproveitava esta audiência também para dizer que a APAN está a lançar hoje um microsite chamado covid.apan.pt, onde também estamos a dar conta daquelas que são as atividades que as marcas estão a desenvolver, porque também achamos que era importante partilhar com todos, até para inspiração, daquilo que podem ser, daquilo que são as iniciativas que as marcas estão a ter, colaboração com quem precisa e também de novos serviços para disponibilizar, por forma as pessoas terem acesso aos seus produtos. E, portanto, também aproveitar esta... Isso me dá imenso jeito para a apresentação de hoje, punha logo exemplos. Pois é, estamos hoje... Não podia ter sido a semana passada. Pois é, estamos hoje a lançar, mas quer dizer, não está completo, nem sei se algum dia vai ficar completo, porque estas primeiras ações tivemos acesso a elas através dos meios de comunicação e através do contacto que temos estado a fazer com os nossos associados, mas digamos que é um recurso, é uma ferramenta aberta a quem quiser dar conta daquilo que estão a fazer. E ainda bem que esses atos de bondade também são reconhecidos pelo estudo que vocês têm estado Oh, Manela, a são fazer. reconhecidos e são exigidos para as grandes marcas. Acho que isto é uma nota importante. Aliás, nós já sabíamos disso de há muitos anos. Os consumidores exigem muito das marcas, não é? E, portanto, há marcas que estão estranhamente caladas. Ok, percebo. E quanto à sustentabilidade, também falaste na temática da sustentabilidade, de facto, ouviu-se o significado de sustentabilidade mantém-se o mesmo ou pensas que a forma como as pessoas entendem o conceito pode ser um bocadinho diferente? É interessante essa pergunta e eu devia ter pensado mais nela, mas assim, espontaneamente, diria que há, até pelos relatórios que vejo da China, sendo obviamente uma realidade completamente diferente, vejo opções mais individuais relativamente, por exemplo, alimentação biológica. Quando sair de casa vou de certeza entrar num ginásio, portanto eu diria que é ambiental, é de sociedade, mas é também muito individual e familiar. E depois tem também a ver, já agora cruza-se aqui com um assunto que eu não falei, mas que é um assunto que me toca a mim pessoalmente, e que é um assunto se calhar um bocadinho polémico neste fórum, mas é
com a resposta que no caso da alimentação, eu enquanto consumidora não consigo ter resposta, obviamente tenho uma situação particular, por opção não me apetece ir a lojas e não consigo encontrar uma alternativa no retalho online da grande distribuição. Quer dizer, para mim não faz sentido. Aqui há 2 semanas eu lembro-me que era um sábado às tantas da manhã, entrei no site do Auchan, estava em lista de espera, entrei no site do Continente, tinha entregas passado 15 dias, e entrei no Pingo Doce e já não me lembro, o Corte Inglês também estava assim. E ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado, o que é compreensível para nós aqui neste discurso. Isto Claro. para dizer o quê? O que é que eu fiz enquanto consumidora? Eu neste momento todas as minhas compras são feitas no Sr. Santos. O Sr. Santos resolveu uma vida. O Sr. Santos, essa mercearia que está a 10 metros, 10 metros estou a exagerar, mas a 100 metros de minha casa, recebe as minhas encomendas por SMS e entrega-me-as na manhã seguinte. Isto é só um episódio, mas isto vai-me levantar um dilema quando acabar a quarentena. É que foi o Sr. Santos que me safou, não é? Eu não sei se, a propósito e agora canalizando para o assunto de comércio tradicional, eu não sei se isto não é uma oportunidade para reavivar relação com o comércio tradicional e com opções mais sustentáveis e com os cabazes da Maria Biológica e da Quinta do Arneiro e etc. Porque estes não falharam. Uhum. Digamos que isso, refere-te que isso também pode ser uma forma das marcas ajudarem à sobrevivência desses pequenos retalhistas que precisam de chegar às pessoas, ou seja, as grandes marcas que tradicionalmente dependem muito e dependem da distribuição. E que eu acho que continuarão a depender, claro está. E continuarão a depender, obviamente, mas também tem aqui um canal, uma forma alternativa, ou tem formas de criar canais alternativos para ajudar este pequeno retalho, que está agora a atravessar uma fase complicada, a servir os seus clientes de proximidade. Completamente. Seja por comércio tradicional, seja por plataformas online diretas, sim. Não é? Aliás, houve vários países onde a Coca-Cola passou a ser entregue em casa, com sistemas de home delivery diretos da Coca-Cola. Não é? Pois. Assim as pessoas deixem os entregadores chegar a casa, não é? Porque... mas isso é muito interessante, Manela, isso é um comentário muito interessante, porque as minhas colegas da China, eu estava a trabalhar com uma colega minha que teve 5 semanas sem sair de casa e vivia sozinha. E ela dizia que o momento alto do dia era quando chegava alguém para entregar alguma coisa. Ela punha a sua máscarazinha e adorava dizer bom dia e perguntar à pessoa se estava tudo bem e voltar para casa com a sua encomenda. Olha que engraçado. Pensei que isso fosse uma dificuldade, que era as pessoas com a preocupação do isolamento não quererem receber ninguém por causa das questões da conta. Eu acho que deve depender dos graus de isolamento, não é? Claro. Marina, eu penso que temos encerrado estamos em altura de encerrar este webinar. Quero mais uma vez agradecer-te por ter estado disponível para partilhar este conhecimento com os associados da APAN. Eu estou disponível também para quem quiser ter o teu contacto, partilhar. E dizer também às pessoas que nós vamos partilhar depois este webinar no site da APAN para poderem também vocês próprios partilhar com outras pessoas. Está bem? Está bem. Muito obrigado, Marina. Obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada e à vontade para me contactarem. Nós temos muitos estudos de outros países que temos todo o gosto em fazer uma espécie de subscrição gratuita, porque nesta altura, de facto, o que interessa é partilhar conhecimento. Fazemos, obviamente, com todo o gosto essa partilha. Obrigada, Marina. Obrigada. E até breve. Boa tarde a todos. Beijinho, obrigada. Obrigada a todos. Uma boa tarde para todos. Obrigado.